Doutor, hoje, quantas crianças você intermediou através da inseminação artificial e fez com que elas viessem ao mundo? Mais de 5 mil já. Então você é meio pai de mais de 5 mil. Uma cidade do interior. 5 mil pessoas. Dessas 5 mil pessoas, doutor, falando em homens primeiro, o quadro de homens incapazes de fertilizar naturalmente uma mulher, ele tem um perfil. São fumantes, não são fumantes, são mais velhos, são mais novos, ou é meramente genético? O cara já nasceu com esse problema. E se ele já nasceu com esse problema, como é que é? Divide um pouco pra gente como é que isso funciona, doutor. Não, na realidade, 30% do fator de infertilidade é masculino, 30% é feminino, 30% é a associação dos dois, o homem e a mulher, e 10% é o que a gente não acha a causa, que a gente chama de infertilidade sem causa aparente, mas é só 10%. O problema do homem é que tem várias causas. Então, uma das causas comuns é a varicocele. Ele tem varizes no testículo, igual você tem varizes na perna, e aquilo produz um aumento da temperatura do testículo e leva a uma piora da espermatogênese. Caramba, varicocele é uma doença que você herda ou que você contrai? Você adquire, não é herdada. Como é que você adquire essa doença? Então, normalmente, assim, você fala assim, o cara que usa cueca muito apertada, tem alguns... Cantor sertanejo, tudo tem varicocele. Todos. Essas calças apertadas, tudo vai fazer exame que tem varicocele. E você fala assim, tem... Corredores, pessoal que anda muito de bicicleta, essas coisas, tem um risco, doutor? Não, veja, assim, tudo que piora a testosterona, né? Então você fala obesidade, cigarro, álcool, tudo que estresse, tudo que piora, produz uma queda da testosterona, vai levar a uma produção da alteração da espermatogênese. Agora, a varicocele são varizes no testículo, é um exame fácil, com ultrassom você pega e dá alteração importante da espermatogênese. Uma coisa que é muito comum no passado, mas que a gente pega hoje ainda, o cara que nasceu com criptorquidia, o que é isso? O testículo, quando você é bebezinho, dentro do útero da tua mãe, o testículo é formado no abdômen e ele desce pelo canal inguinal para a bolsa escrotal. Quando o nenezinho nasce, tem que ter o testículo na bolsa escrotal. O pediatra examina e fala, tá lá. Se não tiver, tem que fazer uma cirurgia e puxar esse testículo para o canal, para a bolsa escrotal e fechar o canal inguinal para que o testículo não volte. Antigamente, o pessoal não fazia isso, não dava valor a isso. Então, o menino, 5 anos, 7 anos, 10 anos, não tem testículo. Aí que ele ia no médico, aí que operava. Quando trazia o testículo já estava atrofiado, já estava pequenininho. Aí é saco de ervilha. Aí o testículo já estava muito comprometido. E uma coisa Mas só para a gente ir ponto a ponto, doutor, senão em meia hora a gente esclarece todas as dúvidas do pessoal e a gente tem que montar um podcast aqui, né, Maurício? Não, e tem muita coisa para falar. Doutor, existe uma forma, começando por varicocele, existe uma forma de a pessoa prevenir, contrair essa doença? Por exemplo, você explicou sobre não usar cuecas muito apertadas, ou seja, não estrangular ali o saco escrotal. Excesso de temperatura, com roupas muito quentes, algumas coisas também? Sim, então assim, algumas coisas que são altamente prejudiciais. Você fala assim, o ciclismo que o cara faz muito, pedala muito... Eu penso muito num cara que é atleta, por exemplo, faz 7, 8 horas de ciclismo por dia. O cara que faz equitação, que também tem trauma do testículo na sela do cavalo, não é... andar meia hora a cavalo, não é isso? É o atleta. O atleta mesmo. Então, tem algumas coisas... usar roupa muito apertada, o cara que trabalha em alta temperatura, por exemplo, o cara que mexe em manipulação de forno, que ele fica muito próximo ao forno, ele tem uma temperatura muito elevada, ele fica exposto a uma temperatura muito elevada, inclusive o testículo. Raio-X, né? Então, tem técnico de raio-X. Quando você vai fazer um raio-X, os caras põem proteção no pescoço, põem proteção, aquela roupa de chumbo, para proteger o testículo, inclusive. Porque excesso de radiação. Não é fazer um raio-X que vai te dar, mas o cara que faz raio-X todo dia... Interessante. Você viu, Maurício? Você conhecia isso aí, Maurício? Não. Interessante, eu tinha ouvido falar da questão de cueca apertada, esses negócios e tal, que poderia dar, mas não tudo isso. E quem trabalhava próximo de calor também. Eu não sabia dessa do calor, eu não sabia, Maurício. O do calor, sim. Agora, essa da questão do, por exemplo, de montar cavalo e de bicicleta, eu ouvi falar que os caras falavam fino por causa disso.
também Não é na fino maldade, não, mas mas- assim, falava fino por causa disso. Doutor, varicocela é um dos problemas. Você falou também da questão de má formação, uma má formação no nascimento. Qual outra doença muito comum que faz com que a pessoa perca a capacidade de reproduzir? Então, tem alguns casos... Doenças sexualmente transmissíveis, pode fazer isso, Pode. doutor? Então, assim, Por exemplo, uma sífilis da vida aí, eu sei lá. sífilis menos, mas... Fala, Pri. Aplica Doutora, fala. pode falar. Não, imagina. Traz para você o microfone. Normalmente, as principais doenças sexualmente transmissíveis, a gente fala em clamídia, em gonorreia. O que é clamídia? É uma bactéria, tanto a clamídia quanto a gonorreia, os dois são duas bactérias que a gente pega através de relação sexual desprotegida. Tá. A clamídia é uma bactéria, assim como a gonorreia. Exatamente. Qual o nome da bactéria, doutora? É que os nomes são... Não, é assim, mas é porque como eu trabalhei com microbiologia, eu adoro. É o gonococo... o gonococo gonorrhea e a clamídia trachomatis. Entendi. Os dois são gram negativo, então, gram positivo, então. Os dois são gram-positivos. 2 micro-organismos de gram positivo. E eles formam erupções, formam ferimentos, essas coisas? Pode Porque dar. a gonorreia eu acho que forma, né? Então, normalmente, é que a grande maioria dos casos são assintomáticos. Então, a pessoa ela não vai ter nada. Na mulher, por exemplo, trazendo mais um pouquinho para o universo da mulher, ela chega, na verdade, com infertilidade. A clamídia, por exemplo, ela sobe pelo o trato genital da mulher e acomete as tubas. Tá. Então, a tuba ela não consegue fazer a função dela de ir até o ovário, pegar aquele óvulozinho e trazer aquele óvulozinho fertilizado para dentro do útero. Tá. Pode ter, normalmente a gente fala pensando no homem, naquele corrimento mais amarelado, com um aspecto um pouquinho mais purulento, tanto a clamídia quanto a gonorreia. Isso também pensando na mulher, Isso sai do homem, isso? pelo pênis, e na mulher com relação seria um corrimento vaginal também. Tá. Mas a grande maioria dos casos são assintomáticos. Tá. Só que isso pode acontecer. Qual outra doença sexualmente transmissível que já tem mais risco? Então, você fala assim, normalmente essas que acabam na mulher afeta a trompa e no homem eles podem dar uma uretrite. Quando o homem tem uretrite, ele vai no urologista, porque começa a arder para fazer xixi, ter secreção. Lembra a infecção urinária. E o cara vai fazer xixi, arde, e aí ele vai olhar, a cueca tá suja. Ele fala, opa, não é normal. Então ele vai no uro. E aí faz exame e acha. Qual é o problema? Quando ele demora para fazer isso, às vezes ela pode dar um processo, uma prostatite, pega a próstata, pode pegar a vesícula seminal. Em alguns casos, quando você faz cultura do esperma, vem bactéria. Por exemplo, uma bactéria que a gente pega muito frequentemente no espermograma, quando pede a cultura do esperma, é enterococcus, que é a bactéria de fezes. Sim. Contaminação de fezes para a uretra, que foi maltratada e acabou ficando, e o cara tem no esperma. Esse pessoal tem que ser tratado 15 dias com antibiótico. Entendi.